dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Que bom, turminha, receber vocês aqui hoje em mais um dia de roteiro, né? Vamos hoje, dia 15, quinta-feira, estudar bastante. A nossa aula hoje está recheada de coisas boas, mas antes de ir para a aula, vamos fazer a nossa oração? Curve a sua cabeça, agradeça a Deus por tudo de bom que Ele tem feito. Na acolhida de hoje está dizendo que o medo é uma coisa ruim, não é mesmo? Mas devemos colocar as nossas orações, tudo diante do Senhor, porque é Ele que cuida da nossa família, é Ele que cuida do nosso coraçãozinho. Isso mesmo, devemos colocar as nossas petições, os nossos desejos, anseios na presença do Senhor. Então curva a sua cabeça, ore, agradeça, tenha o Senhor sempre pertinho de você. Isso mesmo, porque o Senhor é o caminho da vida, Ele é a rocha, Ele nunca nos deixa só, tá bom? Então vamos para a nossa aula de matemática? Meninos, na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos falar de leitura e escrita dos números racionais. Mas professora, o que é um número inteiro? O que é um número racional? Essas são perguntas que estão aqui no nosso roteiro que você vai responder no seu caderno hoje. Mas antes de responder a essas perguntinhas, que tal assistirmos a esse link que a professora acabou de colocar aqui no roteiro? Vamos lá? Então assista o vídeo para depois você responder essas questões no seu caderno. Espero ajudar vocês muito, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho dos números racionais. Então observem a figura e lembre-se, a professora Michele sempre fala isso, né? Eu tenho um número natural, eu tenho um número racional e eu sempre falo que a matemática é uma via de mão dupla, eu tenho que entender bem, então não saia da aula com dúvida, ok? Vamos analisar essa figura? É uma pizza inteira. Se é uma, então é um número natural, não é mesmo? Nós já estudamos isso. Agora, essa mesma pizza, ela está dividida em 8 pedaços. Essa mesma pizza está dividida em 8 pedaços. Aí a professora Michele foi lá, observe a segunda figura, e comeu 2 pedaços. Então eu tenho agora 2 pedaços que a professora Michele comeu de 8 partes que ela foi dividida. Então eu tenho 2/8, isso mesmo, 2/8 é um número racional. Mas vamos conhecer mais alguns exemplos? Vamos! Então eu tenho aqui 3/7, um número racional. 5 é um número natural. Então, crianças, observe que a professora Michele está falando de uma linguagem matemática diferenciada. Então, é um termo. Para cada número, para cada conjunto de números, eu vou ter um nome para ele. Então, eu tenho um conjunto de números racionais, eu tenho um conjunto de números naturais e hoje nós estamos falando dos números racionais. Então, quando eu vejo uma fração, um número decimal, eu estou falando de número racional, ok? Memorize isso. Olha só aqui no nosso exemplo, 21,57. Nós vamos aprender agorinha como que nós vamos ler esse número. Esse número é um número racional, observe. Vamos aprender e ver bastante exemplo para depois fazermos os exercícios, ok? Números decimais e fração são números racionais. Então, toda vez que eu visualizar um número decimal e um número racional, eu vou estar falando do quê? De números racionais. Então, toda vez que eu visualizar uma fração e um decimal, são números racionais. Olha só a fração, 1/2. Então, eu tenho 0,5. Por quê? Eu peguei 1/2 e dividi. Quando faço essa divisão, vai dar 0,5. 0,5 é um número decimal. Então, eu tenho outros exemplos aqui. Observe.
3 sobre 4, 3 quartos. Quando eu realizo a divisão desse 3 dividido por 4, o resultado será 0,75. 0,75 é um número decimal e essa fração também é um número racional. Conseguiram compreender? Olha só, podemos transformar também em números decimais. Então, eu tenho uma fração e transformo essa fração em um número decimal. Então, observe a fração. Eu tenho essa fração, 2 sobre 10, 5 sobre 100 e 7 sobre 1000. Consigo transformar elas em um número decimal. Observe, 0,2, 0,05 e 0,007, ok? Vamos para a nossa atividade? Vamos exercitar tudo aquilo que a professora Michele disse hoje e se observarmos bem, todos esses exemplos foram citados na videoaula que acabamos de assistir, que é o link que a professora colocou no início da nossa aula, tá bom? Então essa é a nossa atividade de hoje. Professora Michele, é para resolver no caderno? Sim, é para resolver no caderno. Professora Michele, é para mim copiar a tabela? Sim, é para copiar a tabela no caderno. Observe aqui a ordem dos inteiros. Então, eu tenho um quadro, vou usar o meu lápis, tá bom? Vou usar o lápis aqui. Eu tenho o quadro ordens inteiras e tenho o quadro ordens decimais, décimos, centésimos e milésimos. Ordens inteiras, eu tenho unidade, dezena e centena, unidade de milhar, beleza? Então, eu tenho um número aqui, ó, na minha letra A, como exemplo, 1,3, correto? Então, na ordem inteira, eu tenho 1 inteiro e 3 décimos. Eu só vou observar a minha tabela. Observe aqui a forma que são escritos. Ó, aqui, 23 inteiros, eu tenho 2, 3 inteiros, ordem dos inteiros, certo? E 47 centésimos, 47 centésimos. Vamos pro C? Estão conseguindo entender como funciona? Que legal, então. Ó, 0,128. É assim que se lê? Não. Ó, cento, eu tenho cento, está nas minhas ordens decimais. 128 milésimos, pois está na minha ordem decimal. E a letra D, 6,41. Então, eu tenho 6, ordem inteiros, 6 inteiros e 41 centésimos, ordens decimais. Então, eu vou fazer com bastante calma, vou ler com bastante calma, observar o exemplo com bastante calma e a professora Michele vai realizar um exercício aqui junto com você, com bastante calma, tá bom? Então, eu vou pegar esse aqui, ó, vou pegar B, 6,2. É assim que eu vou fazer a minha leitura, professora Michele? Não. Então, é aqui. Vamos utilizar essa ordem. 6, então eu tenho 6 inteiros e 2 décimos. Vou escrever aqui. Eu tenho 6 inteiros. Tenho 6 inteiros e 2, olha que observe, décimos. Conseguiram entender a professora Michele? Professora Michele, e o 3 aqui? Então, eu tenho 3 inteiros e 25 centésimos. Professora, e esse aqui? Olha, esse número é maior. Vamos ver? 1 inteiro,
302 milésimos, pois está na casa dos décimos. Professor, e esse aqui, ó, 44? Então, eu tenho 44 inteiros, certo? E 4 milésimos. Beleza, meninos? Então, meninos, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Vou deixar vocês com um momento de estudos. Nunca se esqueça, estamos longe, porém conectados por um fio invisível chamado amor. Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.